Aí você está usando seu aparelho normalmente e ele está funcionando aqui, ó, perfeitamente. Mas de repente você termina de usar e resolve guardar ele no bolso. Você vem aqui, apaga a tela e coloca ele no bolso. Mas quando você tira do bolso ou resolve usar novamente, ele simplesmente não acende a tela, mesmo que você aperte várias vezes aqui, ó. E agora, como a gente faz para consertar isso daqui? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da NiceCell Assistec e se você chegou até esse vídeo é porque provavelmente em algum momento você já deve ter pegado aqui, ó, um aparelho que quando você pressiona o botão Power ele apaga a tela e quando você pressiona de novo para acender ele simplesmente não acende, mas continua funcionando perfeitamente. E hoje a gente vai estar falando sobre como resolver esse tipo de defeito aqui. Bom, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui para não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo. Eu tô sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar rolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, são vários motivos que podem fazer um aparelho apagar a tela e não acender novamente. Por isso hoje, primeiro, a gente vai estar falando sobre os defeitos mais comuns e vai passando até chegar nos defeitos mais avançados no caso, bacana? Bom, o primeiro defeito aqui e o mais comum é no caso uma falha na tela. Como assim? Vamos supor que hoje ó, o cliente ele trouxe o aparelho pra gente e a gente trocou a tela do aparelho e ela tá funcionando perfeitamente. Ou seja, o touch aqui ó, ele tá pegando bacana. A imagem, ela tá perfeita. A gente pressiona aqui ó para apagar, ele apaga e quando pressiona para acender, ele acende novamente. Só que amanhã o cliente levou o aparelho embora e ele começou a usar aqui, ó. Começou a usar bacana, ele apaga a tela e deixa aqui, ó, o aparelho parado. Só que quando ele volta 10 minutos, 20 minutos ou 15 minutos depois, o aparelho simplesmente não acende aqui, ó, mas continua funcionando perfeitamente. Pessoal, quando isso aqui acontece, assim que a gente troca a tela, significa sim que pode ser e que é muito provável mesmo que seja um defeito na tela do aparelho. O teste mais rápido que você pode fazer para saber se é ou não é um defeito na tela é testar uma segunda tela, porque assim você já tem certeza. Mas vamos supor que hoje você não tem uma tela junto com você para você conseguir testar. O que você faz para saber se é ou não é um defeito na tela? Você vai pegar aqui ó, o aparelho do cliente, vai pressionar o botão Power e depois você vai pressionar o botão Power e botão de volume menos e vai segurar aqui ó, os dois juntos por mais ou menos 15 segundos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Chegou no 15, você solta. Soltou, você vai verificar o seu aparelho reinicia aqui ó. Se o aparelho reiniciar, significa que no caso é muito provável mesmo que isso daqui seja um defeito na tela, mas ainda não significa mesmo que é um defeito na tela. Para a gente ter certeza, a gente vai esperar o aparelho ligar completamente. Se quando o aparelho ligar completamente, ele estiver funcionando perfeitamente, a gente vai testar aqui, ó. Pressiona o botão Power e apaga a tela. Pressiona de novo e acende. Se ele acender, até aqui tá bacana. Você apaga de novo e acende de novo. Apaga de novo e acende de novo. Se você fizer isso 3 vezes e ele apagar e acender perfeitamente, na quarta vez você vai somente apagar e vai deixar aqui, ó, o aparelho parado por mais ou menos 2 minutos. Se depois de 2 minutos você voltar e tentar acender a tela e ele não estiver acendendo, significa sim que isso daqui é um defeito na tela. Pessoal, eu falo isso por experiência própria. Toda vez que eu fiz isso depois da troca da tela, eu sempre faço esse teste aqui, ó. Eu apago a tela e eu deixo 2 minutos aqui, ó, parado para ter certeza que no caso não tem nenhum defeito dele não voltar depois. Por quê? Porque às vezes depois de 2 minutos a gente já consegue saber, ó, se ele tá ou não tá voltando. Sempre que eu fiz esse teste, o defeito, quando ele tem defeito no caso, ele sempre se mostra em mais ou menos 2 minutos de teste aqui, bacana? Então faz esse teste antes de aplicar e se no caso o cliente voltou, faz esse teste depois que o cliente trouxe, porque pode ser que seja um defeito na tela sim, bacana? Bom, dito isso, vamos supor que no caso você fez o teste e não é um defeito na tela e a tela também não foi trocada. Nesse caso, você vai verificar aqui, ó, se não pode ser um defeito no botão Power. Por quê? Porque às vezes o botão Power tá funcionando, mas ele não tá funcionando sempre. Como assim? Às vezes ele funciona, mas ele tá, vamos supor, intermitente. Ele funciona às vezes e às vezes ele para. Às vezes ele funciona e às vezes ele para. Como que você faz, ó, para saber se no caso não é um defeito aqui, ó, no botão Power? Pessoal, não tem segredo. Se o aparelho tá ligado, você vai ficar apertando ó, várias vezes aqui, ó. Aperta várias vezes mesmo. Se em alguma das vezes que você está apertando ele acender, significa sim que pode ser um defeito no botão Power. Outro teste bacana que a gente pode fazer é apertar bem forte aqui, ó. Aperta forte e solta. E vê, ó, se vai acender. Se não acendeu, significa que pode ser que não seja um defeito no botão Power. Agora, se quando você apertou forte, ele acendeu, você apertou forte, ele apagou, você apertou forte de novo, ele acendeu de novo, significa sim que é muito, mas muito provável mesmo que seja um defeito no botão Power aqui, bacana? Bom, dito isso agora, vamos passar para o terceiro defeito, que é muito comum e muito recorrente, que é uma falha de sistema. Pessoal, quando o aparelho ele está muito cheio, ou quando ele tem algum tipo de vírus, é normal que alguma função acabe travando ou parando de funcionar. E essa função de acender a tela, ela é campeã de parar quando o aparelho está muito cheio. Por quê? Porque quando o aparelho está muito cheio, o aparelho aqui, ó,
ele sente dificuldade de processar algumas coisas. Sendo assim, o sistema vai parar algumas coisas para que ele consiga processar outras. E nesse momento, muitas vezes, a gente pressiona o power e a tela simplesmente não acende por uma falha de sistema. Então, se no caso o aparelho está muito cheio, a primeira coisa que você vai fazer é tentar formatar o aparelho, porque em muitos casos pode resolver o problema. Pessoal, o que eu pego aqui de aparelho que está cheio de foto, cheio de música, cheio de contato, e ele apaga a tela e não acende mais, é um absurdo. Ah, Renan, mas e se o cliente ele quiser tirar antes as coisas dele daqui? Nesse caso, você vai reiniciar o aparelho, pressiona o botão power e botão de volume menos por mais ou menos 15 segundos. Quando o aparelho acender, você vai falar para o cliente que não pode deixar a tela apagar. Por quê? Porque se apagar, ela não vai acender de novo. Então ele vai deixar aqui a tela acesa, vai lá, vai tirar tudo de importante daqui e depois você formata o aparelho, bacana? Bom, dito isso, vamos passar agora para o quarto tipo de defeito que também acontece muito, que é um defeito no sensor Hall. Pessoal, o sensor Hall, ele é o sensor responsável por tirar o aparelho do modo standby. Renan, o que é o modo standby? O modo standby é esse modo de descanso que a gente tem, que é um modo aqui, que o aparelho ele continua ligado, mas no caso com a tela apagada aqui, Esse modo é chamado de standby. Quando a gente pressiona o power e a tela acende, o aparelho saiu de standby. Quando a gente pressiona o power e a tela apaga, ele entrou em modo standby, que é como se fosse um modo de descanso do aparelho aqui, bacana? E no caso, quando o sensor Hall ele dá defeito, ele não avisa o aparelho para acender a tela. Sendo assim, o aparelho não acende a tela e ele não mostra imagem. Então a gente pode, cansar de apertar aqui, que simplesmente não vai ter imagem no aparelho. Ah, Renan, mas e se no caso for um defeito no sensor Hall? O que eu posso fazer? Pessoal, se o aparelho ele for um aparelho novo, igual esse daqui, deixa eu abrir isso daqui. Vamos lá. Certinho. Prontinho aqui. Olha só, esse aparelho aqui, ele é um A50, é um aparelho um pouquinho mais novo. Esse aparelho, ele tem a subplaca aqui, Se o aparelho ele tiver a subplaca, é muito provável mesmo que o sensor Hall ele esteja aqui, na subplaca. Por quê? Porque nos aparelhos novos, a maioria das subplacas aqui, elas já vêm com o sensor Hall. Então, nesse caso, você vai testar aqui, uma segunda subplaca. Tira essa daqui, vem aqui, remove ela e coloca uma nova. Se quando você colocar uma nova resolver o problema, significa que no caso é sim uma falha no sensor Hall. É só trocar a plaquinha que vai resolver o problema. Agora, se quando no caso você tirou aqui, e colocou uma nova, não resolveu, significa que o defeito não é no sensor Hall. Lembrando, pessoal, não adianta você vir aqui, e tirar a plaquinha daqui, olha só. Não adianta você vir aqui e tirar e tentar testar. Por quê? Porque não vai funcionar. Se você somente tirar o sensor Hall, não adianta, ele não vai pegar perfeitamente. Por quê? Porque é como se não tivesse ninguém para avisar a tela de acender. Então ainda assim vai ficar apagado sem acender novamente. Ah, Renan, mas e se o aparelho ele não tiver essa plaquinha aqui? Pessoal, se ele não tiver essa plaquinha, nesse caso você vai ter que usar o esquema elétrico para conseguir encontrar aonde que está o sensor Hall do aparelho. Lembrando que aqui no canal eu já tenho um curso onde eu ensino passo a passo, totalmente de graça, como ler e interpretar esquema elétrico do completo zero. E se você ainda não viu esse curso, eu vou deixar aqui em cima para você, bacana? Bom, dito isso no caso, a gente já falou aqui também sobre o sensor Hall. E agora vamos falar aqui sobre o último caso que pode acontecer, que é uma falha na placa do aparelho. Pessoal, em muitos casos, quando a placa ela dá defeito, o aparelho apaga a tela e não acende novamente. Nesse caso, infelizmente, para que você consiga resolver, você vai ter que ter um conhecimento um pouquinho mais avançado de reparos em placas. Infelizmente isso eu não consigo ensinar em somente um vídeo. Por isso, eu ensino tudo isso no meu curso completo de conserto de celular e que se você ainda não conhece, eu vou deixar o link aqui embaixo para você, bacana? Bom, dito isso, pessoal, esses aqui são praticamente todos os motivos que fazem a tela apagar e não acender novamente. Eu espero de verdade que esse vídeo possa ajudar cada um de vocês e eu espero também que vocês tenham gostado. Agora, eu te vejo no próximo e tchau, tchau!